Olá, vamos agora para o nosso exercício número 51 do e-book do nosso curso Análise de Investimentos nas Empresas. Então, o exercício está aqui. Ó. Certa operação pode ser executada satisfatoriamente tanto pela máquina X quanto pela máquina Y. Verificar qual é a alternativa mais viável economicamente. Os dados pertinentes às duas alternativas são esses aqui. Ó. Então, você tem o custo inicial, máquina X e máquina Y, o valor residual, que é o valor de revenda de cada máquina. A máquina X tem o valor de revenda desprezível e a máquina Y tem o valor de revenda aqui. A vida útil da máquina X é de 12 anos e a vida útil da máquina Y, 18 anos. Então, esse valor de revenda é quando terminar a vida útil, os 18 anos aqui da máquina Y. As despesas anuais de cada máquina, despesas com energia, mão de obra, etc., 40 mil e 32 mil, respectivamente aqui. E a taxa mínima de atratividade da empresa, 10% ao ano. Ou seja, a empresa não se interessa por nenhum projeto que dê uma taxa de retorno menor do que 10% ao ano, que nós vamos utilizar aqui como sendo o custo do capital, porque não faz sentido falar aqui em taxa de retorno, comparar as duas máquinas pela taxa de retorno, porque nós só temos custos. Para existir taxa de retorno, nós temos que ter pelo menos uma inversão de sinal. Nós temos que ter pelo menos uma entrada e as outras saídas. Ou então, pelo menos uma saída e as outras entradas. Mas como nós temos aqui só custos, não faz sentido falar em taxa de retorno. Mas nós podemos fazer o cálculo utilizando outro método. Aqui nós calculamos aqui o VPL, o cálculo do VPL aqui muito simples, igual ao VPL, nós vamos calcular aqui o valor presente líquido dessa máquina X. Então, nós vamos pegar a taxa, depois nós vamos ver o valor 1, nós vamos pegar os fluxos de caixas gerados pelo projeto, trazer para valor presente e vamos somar com o investimento inicial. Na realidade, vamos subtrair, mas como o valor está negativo, nós vamos somar. Então, nós temos aqui 332.547,67. Esse é o valor presente líquido da máquina X. Então, é o custo hoje gerado pela máquina X. Esse aqui é o custo hoje gerado pela máquina Y, calculado aqui da mesma maneira. Bom, nós não podemos comparar aqui os VPLs. Por quê? Porque aqui é uma vida útil de 12 anos e aqui uma vida útil de 18 anos. Então, quando as vidas úteis são diferentes, nós não podemos comparar pelo VPL. Aqui, essa máquina aqui tem um custo hoje mais barato do que a máquina Y, mas nós não podemos comparar por causa das vidas úteis, que são diferentes. Para isso, nós vamos calcular o PGTO. Como que a gente calcula o PGTO? Então, vamos lá. Nós vamos diluir esse VPL, nós vamos diluir nos 12 anos, ou seja, nós vamos calcular o custo anual. Nós vamos diluir o VPL em 12 anos, porque aí, sim, aí nós podemos comparar custo anual com custo anual. Então, vamos lá, PGTO, taxa, número de períodos aqui são 12, depois nós temos valor presente, que é esse VPL aqui, que nós vamos diluir em 12 anos, o resto aí na sequência é zero, se eu não colocar o Excel, assumo como sendo zero. Então, nós temos aí o PGTO 48.805. Aqui nós fizemos o cálculo da mesma maneira. Agora nós podemos comparar custo anual com custo anual. Aí sim faz sentido comparar.
Então, essa máquina X tem um custo anual de 48.805 e essa máquina Y tem um custo anual de 43.519. Então, essa máquina X aqui tem um custo anual menor. Então, por isso que ela é mais viável economicamente, né? Porque o custo anual dela aqui é menor do que o custo anual da outra máquina, a máquina X, né? Bom, nós podemos calcular qual seria o valor do custo inicial da máquina X para que ele gerasse um custo anual igual ao da máquina Y. Ou seja, qual seria o valor da máquina X para que elas sejam, tenha o mesmo custo anual, para que elas sejam iguais, né, em termos de viabilidade. Então, quer dizer que essa máquina X está muito cara, porque ela está gerando um custo anual maior. Então, qual seria o custo inicial da máquina X? Nós podemos fazer aqui. A gente vem aqui em dados, né? Já está aqui, testes de hipótese, atingir meta, já marquei, né? Já fixei aqui não, vou fixar, né? Esse valor aqui, ó, PGTO, eu quero que esse valor seja igual a esse, ó. Então, esse aqui, ó, vai ser 43.519,33. Então, nós queremos que o custo anual da máquina X seja igual ao custo anual da máquina Y, né? Então, eu marquei o custo anual, eu quero que ele seja esse valor, 43.519,33. E nós vamos variar o custo aqui, ó, né, da máquina X. Esse valor tem que ser menor para gerar um custo anual aqui igual a esse valor. Qual seria o custo anual da máquina X? Seria aproximadamente R$ 24.000. Se a máquina X custasse R$ 24.000, elas teriam um custo anual igual a zero, né? Então, é muito importante a gente fazer, né, essas simulações para a gente ver, né? Essa máquina X aqui, ó, tem o custo inicial muito maior, né? O custo inicial dela é 60 mil, deveria ser R$ 24.000. Então, ela está muito cara. Vamos voltar aqui à situação inicial, né, aqui do nosso problema aqui, né? Bom, nós poderíamos fazer essa simulação também utilizando as despesas aqui, ó. Se a máquina X tiver um custo inicial de 60 mil, qual deveria ser as despesas anuais da máquina X para que elas tenham os mesmos custos anuais? Então, aqui é o mesmo processo, né? Dados, testes de hipótese, atingir meta, já fixei aqui, eu quero que esse valor seja 43.519,33. E nós vamos colocar aqui, mudar aqui os 40 mil. Esses 40 mil está muito caro se a máquina X custar 60 mil reais, né? Qual seria o custo anual, as despesas anuais aí da máquina X? Seria de 34 mil. Né? Então, em vez de 40 mil, se as despesas fossem quase 35 mil reais, aí sim elas teriam o mesmo custo anual aqui. Bom, mas para as premissas iniciais, a máquina Y é mais viável do que a máquina X. Então, esse é o vídeo. Se você se interessou por esse vídeo, entre lá no nosso site, ctavares.com.br, e acesse o nosso curso Análise de Investimentos nas Empresas, que lá nós temos outros vídeos livres para acesso. Então, até lá, muito obrigado.